Vou chamar a professora Carla Bene novamente, porque ela continua conectada com a gente e vai tratar desse tema. Professora, por que a gente vê tanta diferença nos preços se a gente percorrer o Brasil? Essa diferença sempre aconteceu, ela tem uma diferença de localização, ela tem uma diferença do custo do transporte do próprio combustível e ela tem particularidades em cada região. Então, se você tiver menor concorrência, por exemplo, você tem uma quantidade menor de postos numa região, próximas ainda, aí quem é o dono do posto no local, ele pode deixar, entre aspas, o preço do jeito que está, porque como não tem outros próximos, as pessoas acabam tendo que comprar lá. Então, são várias questões que dão essa particularidade, por isso que é tão importante você realmente pesquisar, se você vai sempre no mesmo posto, conhece lá todo mundo e eles não reduziram o preço, vai lá, conversa com o dono, fala, puxa vida, o que está acontecendo aqui? A gente já sabe que houve uma redução na distribuidora, então é importante agora fazer pesquisa e ver como que esses preços vão se comportar, porque sim, isso vai impactar depois no processo inflacionário. É isso aí, puxar a orelha do dono do posto às vezes funciona, né, professora? Mas tem que ter uma certa liberdade ali, uma certa intimidade com essa pessoa. Por isso. Professora, eu queria que você explicasse para a gente agora como que o preço dos combustíveis ele pode impactar na vida de pessoas que não têm carro. Se for o diesel, ele tem um impacto maior na parte de transportes. Então, transporte de carga e frete no país, a gasolina não tem um impacto tão grande, o impacto maior é o diesel. Agora, se você não tem carro, por exemplo, mas eventualmente você usa um aplicativo, um carro de aplicativo, um táxi, por exemplo, ele até tem alternativa de usar o gás, mas isso daí acaba dando uma redução nesse outro tipo de prestação de serviço. Tá explicado, então. Todo mundo precisa ficar atento a essa questão do preço dos combustíveis. Ele está interligado, né, professora, ao preço de outros produtos. Então, quando a gente tem uma redução no preço dos combustíveis, talvez a gente pode ter também uma redução no preço dos alimentos. Isso pode facilitar de alguma forma a nossa vida, né? Pode, porque quando a gente pega um produto na prateleira, o custo daquele produto tem um percentual envolvido do quanto que você gastou de combustível para o produto chegar na prateleira. Então, exatamente nesse ponto que você pode ter uma redução, sim. Agora, outra coisa, professora, que a gente precisa também lembrar aqui é que a redução para muitas pessoas é insignificante, né? Diz aí que abaixar 15, 20 centavos no preço da gasolina é pouca coisa. Mas a gente tem que lembrar que a gente veio de sucessivas altas. Então, só do preço ficar meio estabilizado por um período maior, só da gente não ter novas altas, a gente também já pode considerar que está saindo no lucro, né? Mesmo pagando caro no combustível agora. Sim, isso daí é muito importante, porque você primeiro deixou de subir, depois você começou a cair. E outra coisa, quando a gente fala em questões de centavos, a gente não vai no posto e compra 1 litro de combustível. Você precisa, mesmo que fracionado, encher o tanque. E encher o tanque várias vezes. Se você fizer a soma em um mês, o quanto que você gasta de combustível e quanto que essa redução deu, eu te garanto que vai sobrar aí uma diferença interessante para você poder fazer outra coisa. Muitas vezes a gente leva isso como um gasto invisível, mas no fim do mês faz uma grande diferença. Professor, agora outra redução que também impacta muito diretamente na vida de todos nós, na vida de quem cozinha em casa, de quem come fora também, é o preço do gás de cozinha, né? Isso também deve ser levado em consideração, também influencia no preço dos alimentos, das refeições, influencia também na inflação do nosso país. Como que esse preço do gás de cozinha também pode influenciar no nosso dia a dia? O gás de cozinha tem um impacto maior ainda, porque você pode até não usar o carro, você pode até ter uma empresa que te pague o transporte, mas cozinhar todo mundo precisa. Então, o gás de cozinha, ele tem um impacto muito relevante. No entanto, se você avaliar que nós chegamos a R$ 100 um botijão,
e ele, que é o botijão menor, e ele já tem um próprio subsídio, ou seja, ele teria que ser maior o preço. Quando você reduz isso, pensa que R$ 100 num botijão em vários lugares do Brasil, esse é o preço, ele é um percentual muito relevante, por exemplo, quando você pega um salário mínimo. Então, essa proporção que precisa diminuir. Então, sim, é muito importante que a gente consiga uma redução no botijão, porque as pessoas têm uma composição da vida delas, pela utilização do gás, que é muito relevante. Sem dúvida. Professora, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui mais uma vez, por ter aceitado conversar com a gente, esclarecer temas tão importantes para a vida das pessoas que nos acompanham. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Eu sempre adoro estar aqui com vocês. Um grande beijo e ótimo dia para todos. Ótimo dia, ótima semana. Tchau, tchau.